Bom dia, família abençoada do Senhor Jesus. Vamos para mais um Só por Hoje, 26 de fevereiro, remorso. O oitavo passo oferece uma grande mudança numa vida dominada pela culpa e pelo remorso. Texto básico, página 42. Remorso era um dos sentimentos que nos mantinham usando. Tropeçamos no caminho durante a dicção ativa, deixando um rastro de desgosto e devastação, dolorosa de imaginar. Nosso remorso era frequentemente intensificado por nossa percepção de que não poderíamos fazer nada sobre o prejuízo que causávamos. Não tinha jeito. Removemos parte da força do remorso quando o encaramos de frente. Começamos o oitavo passo fazendo realmente uma lista de todas as pessoas que prejudicamos. Admitimos participação em nosso doloroso passado, mas o oitavo passo não nos pede a correção de todos os nossos enganos, meramente pede que nos tornemos dispostos a fazer reparações a todas essas pessoas. À medida que nos dispomos a reparar o prejuízo que causamos, reconhecemos nossa disposição para mudar. Afirmamos o processo da recuperação. Remorso não é mais instrumento que usamos para torturar-nos. Remorso tornou-se ferramenta que podemos usar para nos perdoar. Só por hoje, eu vou usar quaisquer sentimentos de remorso que possa ter como um trampolim para a recuperação através dos 12 passos. Bom, o que eu entendi aqui do texto é que ele vem falar sobre remorso, né? Eu, particularmente, eu não sinto remorso das coisas que eu fiz, né? Porque eu não estava sendo eu, né? Quando eu estava na dicção ativa, eu não tinha controle sobre os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. A doença me regia, né? A doença me manipulava, me fazia caminhar de uma maneira errada, né? Então, eu não sinto. Eu na realidade, eu não perco tempo, né? Porque eu não consigo mudar as coisas que eu fiz no passado, né? Então, mas aqui eu acredito que vem falar de duas coisas, né? É fácil para mim esquecer aquilo que eu fiz de errado, mas não é tão fácil para as pessoas com as quais eu errei esquecerem o que eu fiz, né? Então, cara, eu tenho a seguinte perspectiva. Ao invés de eu gastar energia sofrendo com o que eu fiz de errado no passado, é mais fácil eu usar essa energia para viver dentro do foco de recuperação e não repetir os erros que eu cometi no passado e automaticamente transformar não só o mundo ao meu redor, mas também as pessoas à minha volta. Transformar não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão do meu lado, né? Seja elas pessoas que já conviviam comigo, né? Enquanto eu estava na dicção ativa, ou seja, pessoas novas, né? Porque muitas vezes vai ter pessoas que foram embora da sua vida, nas quais você não vai conseguir reparar os erros. Porém, você tem a oportunidade de fazer coisas boas para pessoas novas que entrarem na sua vida. E eu acredito que isso equilibre um pouco a balança. Então, cara, pensa o seguinte, né? Uma coisa, eles me falavam muito isso lá na clínica, os repetentes, né, vamos dizer assim, as pessoas que recaíram e tiveram que voltar, eles falavam muito isso na clínica, porque eu chorava muito, cara. Eu sofria muito por estar longe da minha família. Ah, mas 24 horas atrás, quando você estava usando droga, você não pensava nisso. Mas é óbvio que eu não pensava. Eu estava usando droga, né? Eu estava anestesiado, né? Pra mim, isso nunca foi uma coisa que me pegou, sabe? Ah, mas antigamente você fazia isso. Fazia mesmo, eu estava doente. Só por hoje eu não tô. Logo, eu não vou sentir. E não vou pensar e não vou me comportar da mesma maneira que eu me comportava, né? Então era muito claro isso pra mim, né? Que tudo o que eu tava pensando, sentindo e automaticamente agindo em recuperação seria diferente, né? Eu nunca tive dificuldade com isso, né? E eu entendi isso rápido, ninguém precisou falar pra mim. Foi uma coisa que eu mesmo já raciocinei
já logo de cara já entendi, irmão, não vem falar isso pra mim, porque há 24 horas atrás eu tava usando droga, cara, né? Há 24 horas atrás eu era outra pessoa, né? Hoje eu não sou mais aquela pessoa. E eu estou sofrendo sim, estou com saudade sim da minha família. Porque, infelizmente, os 4 anos de vida que a minha filha, que eu tive com a minha filha, né? E os 18 anos de casado que eu tive com a minha esposa, eu estava em adicção ativa. Logo, eu não aproveitava o tempo todo que eu tinha com elas, né? Pelo contrário, eu aproveitava 10% do tempo que eu estava com elas, que já era 10% do tempo que eu ficava com elas, né? Então você imagina assim, num todo, a gente não fica o dia todo com a nossa família, a gente trabalha, a gente tem responsabilidades, etc, né? No caso, eu mesmo quando eu estava no uso, eu conseguia trabalhar, eu tinha minhas responsabilidades, né? Apesar de no final da trajetória desse ciclo de adicção ativa eu ter começado a faltar de serviço, etc., eu tinha uma certa responsabilidade, né, com o meu trabalho. Então, o tempo que eu tinha para ficar com a minha filha e com a minha esposa, com a minha família, já era 10% do tempo que eu vivia, né? E desses 10% que eu ficava com elas, só 10% deles eu realmente ficava com ela, né? Porque os outros 90% do tempo que eu não estava trabalhando, eu estava usando droga. Então, basicamente, nesses 4 anos eu nem fiquei com a minha filha, né? A não ser na primeira semana, quando ela nasceu, que eu consegui ficar sem me drogar. Mas depois eu fui uma vez por semana, 2, 3, até virar a semana inteira de novo. Enfim, eu falo sobre isso, cara, não dói. Não dói porque eu tenho plena consciência de que o que me fazia fazer aquilo era adicção ativa. Só que, né, tem 3 situações aqui, né? Tem 3 perspectivas. A primeira, eu não tenho remorso do que eu fiz, né? Segundo, as pessoas que se machucaram, elas vão sim ter algum tipo de rancor. E você precisa cuidar delas, tratar delas assim como você se tratou, né? Então, aos poucos, você vai cuidando daquela pessoa, vai curando ela como? Com novas atitudes, né? Com cuidado, com carinho, com amor, com conversas, com partilhas, né? Às vezes a pessoa tem alguma dúvida do que aconteceu no passado. E quando você não tem esse ressentimento das coisas erradas, você consegue falar sobre o seu passado abertamente, né? Eu não tenho vergonha, não sinto culpa, eu falo sobre o meu passado de uma maneira muito tranquila, né? Porque não faz mais parte de mim, né? Quando você consegue se desvincular daquilo que você fazia, cara, acabou. Você não sofre mais por aquilo, né? E tem a terceira perspectiva sobre isso, que é você tá evoluindo, né? Melhorando a cada dia, crescendo, né? E cara, isso faz toda a diferença, né? Você tá melhorando, você tá evoluindo, você tá crescendo a cada dia, você tá plantando coisas novas, né? E no futuro, logo, logo você vai colher coisas novas, né? Mantendo sempre o foco, né? Tem que ter muito foco, cara. Tem que ir fazer as coisas básicas, né? As coisas pequenas que não tem erro, né? É cronograma, é ir na reunião da Irmandade, é fazer uma visita no lugar onde tem adictos em recuperação, é plantar o bem, né? Ir na igreja, buscar a Deus, e aí, cara, tudo dá certo, não tem jeito de dar errado, né? Só se você realmente não quiser. Bom, então é isso, né? É usar os sentimentos de remorso como trampolim através da recuperação e dos 12 passos. Pessoal, é isso. Eu desejo que Deus dê força para cada um de vocês, que vocês continuem em recuperação, que vocês busquem recuperação. E vamos aí para mais uma quinta-feira. Valeu! Até amanhã.